TV Capital, a imagem de Goiás. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Olá, bom dia para vocês. Estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. No programa de hoje, eu costumo dizer que nós não fazemos entrevistas, nós acabamos tendo aulas, em alguns convidados nós temos a alegria de ter aulas. Hoje nós vamos ter aulas sobre direito. Está conosco aqui o Dr. Gesseir Alcântara, ele que já presidiu o júri de casos aí de repercussão nacional no estado de Goiás. E a gente tem a alegria de recebê-lo mais uma vez para mais uma aula. Doutor Gesseir, muito obrigado, um bom dia e seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande nós estarmos aqui. Doutor Gesseir, vamos começar por uma situação que a cada dia que passa se agrava mais. Transmissão de responsabilidades. O crime em Goiás, ele é um processo natural, um processo de um crescimento de uma cidade, ele tem aumentado. E aí é um clamor muito grande das pessoas por justiça. Reiteradas vezes nós temos entrevistado aqui policiais, comandantes, e as pessoas têm dito o seguinte: olha, há uma falha no judiciário, prendemos as pessoas e essas pessoas não são julgadas. Não sendo julgadas e condenadas, são réus primários. Nós ouvimos a parte da polícia, a parte operacional, agora vamos ouvir o judiciário. O que você tem a dizer sobre isso? A Constituição Federal, que é a nossa lei maior no país, ela estabelece a chamada presunção de inocência, ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória definitiva, ou seja, quando não couber mais recurso, presume-se inocente o agente. Está lá na Constituição. Então é a razão pela qual muitas vezes o leigo não entende essa situação e ele se admira quando ouve assim que o sujeito tem 120 processos em andamento contra ele e ele é primário. Por quê? Porque não tem nenhuma sentença condenatória definitiva. Então se presume que ele é inocente. É uma regra constitucional. Então nós do judiciário, juízes, nós temos que cumprir a legislação. A lei estabelece, a norma estabelece dessa forma. Então, existe o que se chama hoje da política do prende e solta. O sujeito é condenado muitas vezes, mas ainda está em grau de recurso aquela condenação dele, então há essa chamada presunção de inocência. E como a nossa lei ela é muito benévola, muito frouxa em alguns aspectos, nós, como juízes, muitas vezes nos deparamos com essa situação, esse obstáculo, e acaba que nós temos que soltar, às vezes, algumas pessoas, alguns agentes, alguns acusados, gerando, portanto, essa indignação. Mas é interessante que essa política do prende e solta, que sempre se reclama, e as nossas cadeias superlotadas. Então, nós ainda temos muitas pessoas lá que estão presas. Mas existe realmente essa indignação por parte da sociedade. O senhor fala dessa política do prende e solta e o senhor fala também de cadeias superlotadas. Aí nós vamos entrar num assunto mais complexo. Está sendo votado agora o Código Penal, ele está sendo revisto, tivemos aí alguns avanços, algumas leis, mas não foram incorporadas. Pelo que está sendo votado aí nesse novo Código,
penal. O senhor acha que nós vamos ter avanços, né, nesse anteprojeto, né, que está sendo apresentado agora ao Senado, inclusive muita polêmica sobre a questão do aborto, questão da eutanásia e até também sobre o cumprimento de algumas penas, por exemplo, né, nesse caso. É um avanço, doutor, ou não? É um pequeno avanço. Eu acho que, para e passo, devagar, as coisas vão acontecendo. O Código Penal que está sendo discutido agora, que deve entrar em vigência com algumas alterações, ele traz algumas novidades para o nosso ordenamento jurídico, mas nós podemos verificar que não é uma condição generalizada, no sentido de que vai resolver o problema social, que os crimes vão ser controlados, não. Nós temos algumas matérias de alta indagação, como a questão do aborto, por exemplo, que deve vir com inovação agora nesse projeto do Código Penal, no sentido de autorizar, por exemplo, a questão do aborto do feto anencéfalo, aquele do feto sem cérebro, a questão da inseminação artificial sem o consentimento da gestante, na parte do aborto, né? Isso, e fala também na questão do aborto que cria-se uma comissão e se a pessoa ela for julgada, se ela não tiver condições mentais, psicológicas de ter a criança, ela pode ter o aborto. E também uma outra polêmica, né? Se ela não tiver condições financeiras de manter essa criança também, ela pode abortar, que é uma polêmica muito grande que tem gerado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, desculpe interrompê-lo, mas seguindo esse raciocínio do senhor desse avanço ou dessa revisão do código. Então eu vejo que nós temos assim um pequeno avanço, porque algumas matérias novas, como essa questão do aborto, a questão dos crimes cibernéticos, que hoje nós não temos absolutamente nada do nosso Código Penal, e nós vemos hoje que nós temos a internet, nós temos hoje a informática, cada vez evoluindo e crescendo mais, e muitos crimes cometidos nessa área, e nós não temos absolutamente nada lá na nossa lei que estabeleça uma punição para o infrator. Nós temos que adaptar, ou seja, colocar como estelionato, como falsidade, crimes praticados no campo da cibernética, por exemplo. Então isso é um avanço e isso já é uma necessidade, porque é uma realidade. Então eu penso, André, que na realidade nós temos que devagar ter esse avanço. E ele está tendo com esse código, então, que está aí em discussão. Não vai resolver o problema da criminalidade. Lei não resolve o problema social, mas ela tem que existir. O senhor tocou num ponto importante. Nós avançamos nas leis, mas pouco no cumprimento. Falta essa parte? Falta muito. Nós temos leis bonitas, leis bacanas no papel. O sujeito abre a lei de execução penal, ele verifica, fazendo uma leitura, que ele está num país super desenvolvido de primeiro mundo. Estamos na Noruega. Com certeza, é na Suécia, é na Suíça. E a gente verifica que na lei é muito bonito, lá falando do preso, da reeducação, da reinserção dele na sociedade, e olhamos a realidade do sistema prisional totalmente diferente. Um emporcalhamento, né, podemos assim dizer, por completo dentro dos nossos presídios, uma fábrica de criminosos e uma aula de crimes lá dentro. Então, a reeducação que a lei prega, na prática, não existe. Então, nós temos realmente, muitas vezes, a falta da praticidade. Existe a lei, mas não temos praticidade no cumprimento, falta o cumprimento realmente de muitas medidas. Uma pergunta que não se cala, inclusive a cada dia cresce mais, são aqueles crimes cometidos de dentro do presídio. E as pessoas elas não entendem por que o reeducando, ele não pode, talvez seria uma forma deles voltar ao convívio da sociedade, dando a ele responsabilidades, dando a ele ali condição de se reeducar. O senhor já fez várias visitas ao sistema carcerário aqui no estado de Goiás, nós já fizemos várias matérias, e ali o ócio predomina. Seria uma forma também de mudar para que a gente pudesse ter uma reintegração dessa pessoa à sociedade, a forma de como as penas são cumpridas no Brasil? Com certeza. A ociosidade
dentro do sistema prisional é uma coisa espantosa e inaceitável. Nós vemos ali o sujeito 24 horas por dia maquinando como fugir e como fazer o mal. Existem as leis próprias lá dentro, entre eles, leis estabelecidas entre Códigos, eles. né? É o código estabelecido entre eles, que são cumpridas, e essas leis. Então nós vemos que realmente existe a dificuldade da reeducação que se prega tanto na lei. André, eu tive agora recentemente nos Estados Unidos, especificamente participando de um intercâmbio no estado da Geórgia, e nós visitamos o sistema prisional ali. Eu fiquei impressionado de ver uma única situação que aqui no Brasil jamais se cogitou em fazer. Dentro de uma determinada penitenciária, nós vemos lá um convênio que é feito com uma ONG para pegar esses animais que são abandonados na rua, cachorro abandonado, e eles são levados lá, esses cães, para dentro dos presídios, e o presidiário cuida desse animal. Ele cuida e eles dão todo um aparato para que ele se cuide desse animal. E qual o intuito disso? A psicologia, pelo estudo, comprovou que o fato dele ter o animal ali sob o seu cuidado, é claro que não leva pitbull para lá, nem Rottweiler, mas cães que não sejam violentos ou agressivos, isso traz para o presidiário uma situação de humanidade, de direitos humanos, de aceitação de si mesmo. Impressionante, é um estudo que a psicologia demonstrou. Então esses animais são recuperados lá dentro, quer dizer, o presidiário fica lá cuidando. Uma coisa tão simples que resolve um pouco essa questão, uma gota no oceano, mas que resolve um pouco essa questão. E aqui no Brasil nunca se pensou numa situação dessa, quer dizer, nós temos aqui preso ocioso, amontoado de preso, com tráfico de drogas lá dentro, homicídios que ocorrem lá dentro, quer dizer, esse código que foi mencionado aí, entre eles, quer dizer, o sujeito que é estuprador, ele chega lá e no caso, ele é violentado também. Esses dias nós tivemos um exemplo lá de uma situação de um acusado que passou comigo lá, sendo julgado pelo tribunal do júri, porque ele tinha estuprado e matado 2 pessoas, e ele simplesmente encostou lá na grade da cela, o rapaz veio por trás e deu uma chuchada que alcançou até o pulmão dele. Então, situações dessa forma a gente vê dentro do nosso presídio. E no meu entendimento isso não recupera. Mas nós temos que ter os locais, porque como é que essas pessoas vão conviver conosco aqui na sociedade? Vamos deixar na rua? Tem que ter um lugar. E o que nós temos, infelizmente, é esse amontoado de presos nessa situação de ociosidade. Dentro do que o senhor falou, a leitura, falência do sistema carcerário, ela cabe bem para demonstrar essa situação que a gente tem hoje? E se existe essa falência, por onde a gente deve começar a recuperar? Existe sim, existe a falência do sistema carcerário. A questão do sistema prisional, do sistema carcerário, ela é dever do Estado. Quando se fala Estado, é poder público. Que as pessoas muitas vezes confundem que o judiciário seria o responsável. Não, o Poder Judiciário não constrói cadeia, não constrói presídio penitenciário, isso compete ao poder público. O poder público tem que investir lá nisso, mas não investe, porque isso não dá voto para o político. Ele prefere inaugurar uma outra coisa para lá que dá voto do que um presídio, porque não fica bem. Ele até coloca uma placa lá que ninguém vai ver, né? Exatamente, porque isso não dá voto. Então compete ao poder público como gestor principal, portanto, do sistema carcerário, administrar isso de uma melhor maneira possível. Por outro lado, cada um fazendo a sua parte para ter melhoria. Nós temos que ter, por exemplo, a Polícia Civil com investigação melhor, o Poder Judiciário também fazendo a sua parte com julgamentos mais rápidos, o Ministério Público fiscalizando. Ora, se o Ministério Público fiscaliza lá um presídio, uma cadeia que não atende uma condição, ele como fiscal da lei fazendo essa fiscalização,
O Poder Judiciário tem que decidir. Se a lei fala que tem que ter, tem que ter. E compete então ao Estado, responsabiliza então quem for o responsável por isso, entra com improbidade administrativa, enfim, tem que se fazer alguma coisa. Agora, cada um na sua área. Relação drogas, crimes. O senhor que preside sempre os casos mais polêmicos, o senhor está sempre ali como juiz. A incidência de crimes cometidos sob a influência da droga realmente é um fato ou se alardeia muito essa situação? É um fato. Eu posso trazer um dado aqui específico por experiência própria. Eu sou juiz da primeira vara criminal de Goiânia, onde nós ali temos os processos dos crimes dolosos contra a vida, homicídios, tentativas de homicídio e tal. 90% dos processos em tramitação hoje, em homicídios aqui em Goiânia, eles têm relação com drogas, seja pelo tráfico ou pelo uso. Ou seja, de cada 10 processos, 9, na média, tem alguma ligação com o tráfico, com o uso de droga. É uma coisa impressionante. A questão principal de homicídio hoje deixou de ser crime passional, deixou de ser por muitos outros motivos, mas tudo levado à droga. Hoje se mata por uma dívida de R$10 na questão da droga. A vida humana perdeu o valor. E as pessoas matam mesmo. E o sujeito que se envereda por esse caminho das drogas morre. Isso aí não tenho dúvida. De 10 processos, 9 estão voltados para isso. E dentro desse assunto droga, pelo menos que nós temos visto, é um número muito grande das mulheres que até então a gente via preservada ou à margem desse fato se envolvendo cada vez mais. As mulheres também, o número de mulheres envolvidas está crescendo nisso? Muito, em função da própria mulher hoje querer se equiparar muito ao homem em termos de trabalho, disso tudo que é normal. Mas muitas também, além dessa autonomia própria que elas estão adquirindo, vinculadas a um relacionamento. Às vezes por medo, às vezes por paixão, por amor, eu não sei. Mas tem crescido mesmo, sensivelmente, o número de mulheres envolvidas hoje na criminalidade, principalmente na questão de tráfico de drogas, gerando, consequentemente, muitos homicídios. Vamos entrar num aspecto aqui, para falar um pouco sobre esse assunto, depois nós vamos voltar para outros. Nós tivemos recentemente o caso Eloá, antes tivemos o caso dos Nardones, né, onde houve uma participação intensa da imprensa, uma participação muito grande do Ministério Público, que falou muito, e agora nós tivemos esse caso do Lindenberg, da Eloá, onde, pelo menos assim, para minha impressão, ele já foi condenado pela imprensa, né? O papel da juíza, ela foi até agredida por a advogada, essas coisas todas. Essa participação da imprensa no trabalho do juiz, que é de julgar com isenção, até que ponto isso atrapalha uma decisão de um juiz, esse clamor popular que se cria através da imprensa? Eu penso que a questão da imprensa, eu condeno a imprensa sensacionalista. A imprensa que leva fatos, ela está cumprindo o seu papel. A minha área, nós temos muita atuação da imprensa, são crimes de repercussão, nós não temos como fugir a isso. Então, são fatos. Como que a gente pode inibir uma imprensa de, por exemplo, dar uma notícia ou acompanhar um caso, igual aconteceu com aquele do Mohamed lá, que esquartejou aquela jovem inglesa. Entrar nesse assunto aqui. Um caso de repercussão internacional. A imprensa está ali para fazer a cobertura, inclusive a imprensa internacional veio aqui em Goiânia para fazer. Mas faz a cobertura, porque nós vimos até comentarista de juiz, eu nunca vi isso na minha vida,
contrataram um comentarista para comentar o que o senhor ia fazer. Eu nunca vi isso na minha vida. Existe isso mesmo. Tem pessoas que, inclusive, dão aqueles chamados pitacos, né, que a gente fala, palpites, sem nem conhecer o processo. Ali está, muitas vezes, querendo aparecer, querendo, enfim, mostrar algum serviço, sei lá o quê. Tem comentarista hoje sobre julgamento, né? O sujeito fica na porta do tribunal dando palpite lá do que pode acontecer. Esse tipo de imprensa que faz esse trabalho sensacionalista, que apresenta, eu sou contra. Eu penso que a imprensa séria, aquela que mostra fatos, nós temos que aceitar. O tribunal do júri é popular, o nome já diz, se é popular é público, se é público o povo participa, tanto é que são jurados ali que julgam. Então a imprensa vai lá e faz a cobertura. Agora, é claro que há determinadas situações, igual essa que nós falamos aqui do Nardoni, do Lindenberg, do Mohamed aqui em Goiás, do caso Caron, por exemplo, que foi de repercussão também em nível até internacional, nós tivemos a imprensa fazendo a cobertura. Agora, a influência, eu respondo no caso do júri, que lá são os jurados que julgam, ela, de certa forma, existe, sim, com certeza. O sujeito viu na televisão, depois vai lá julgar. E agora, para o juiz, o jurista, o juiz singular que nós fazemos assim, o juiz de direito, isso não deve, no caso, afetá-lo. Ele tem que julgar de acordo com a sua consciência, de acordo com a lei, de acordo com a norma. Mas a gente sabe que no fundo acaba mesmo, André, tendo uma certa influência, não deveria, mas acaba principalmente no júri popular, que ele é muito de emoção, as coisas são mostradas ali muito pela emoção. E o jurado, ele não julga de acordo com a lei, ele julga de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça, é o que a lei estabelece. Mas compete ao juiz aplicar a pena. A pena sim, no júri popular a pena. Aí nesse caso... no caso do Lindenberg, vamos entrar nesse caso do Lindenberg, foi aplicado pena máxima em todos os crimes. De uma pessoa que tinha um antecedente criminal, não tinha antecedente criminal, tinha residência fixa, ou seja, ele tinha situações que atenuavam ali o rigor da lei. Claro que não quero que o senhor comente o fato da juíza, mas o caso em si, não houve excesso? É o que eu falo, que às vezes a gente dá palpite, né, e pitaco, às vezes no serviço dos outros ou no trabalho. Eu não conheço os autos do processo lá do Lindenberg para ter uma opinião forte a respeito disso, mas eu posso falar em tese, genericamente. Quando o sujeito ele é processado criminalmente por homicídio, e no caso dele, homicídio qualificado, o Código Penal estabelece pena de 12 a 30 anos de reclusão. 30 anos é a pena máxima de cumprimento aqui no Brasil. Então, muitas vezes não se entende porque fala assim, mas se é de 12 a 30, por que ele foi condenado a 90 anos? Ou 100, ou 120? E ele só vai cumprir 30, mesmo que seja 120 anos. Então, muitas vezes não se entende, mas às vezes nós temos 2, 3 vítimas, as penas são somadas e dá, às vezes, uma pena muito alta. O Código Penal também estabelece, lá no artigo 59, sobre as circunstâncias judiciais. Como que o juiz aplica a pena? Ele aplica a pena olhando também as circunstâncias judiciais. Antecedentes, se ele é primário ou não, o comportamento da vítima, a conduta social do acusado, as circunstâncias do fato, os motivos que levaram aquele fato, e cada caso é diferente um do outro. 2 homicídios, as circunstâncias elas variam, os motivos são variados. Então tem que se olhar isso, e são circunstâncias judiciais. Ou seja, o juiz é que vai analisar isso e aplicar a pena. Então, em tese, quando se aplica a pena, é de 12 a 30 anos, dentro desse parâmetro. Agora, o juiz vai analisar cada caso concreto e verificar, então, naquela situação, naquele caso, naquele processo, tanto nos autos do processo, como que se deu aquele fato. E aí, sim, chegar a uma conclusão e fazer a aplicação da pena. Muito difícil se aplicar a pena máxima no Brasil. Existe hoje aqui um princípio que foi
talvez eu possa dizer, inventado pela doutrina, que é o da minimização da pena, ou seja, eu tenho que aplicar a pena próxima ao mínimo legal. É um princípio que criaram doutrinariamente por aí. E que os tribunais têm adotado isso. Ou seja, se eu no tribunal do júri der uma pena lá de 30 anos para um acusado, pode ter certeza absoluta que o Tribunal Superior vai diminuir a minha pena. Por esse princípio de que ela tem que estar próxima ao mínimo legal para beneficiar o acusado. Criaram isso. Isso tem que ser cumprido. Então não adianta eu, como juiz, aplicar uma pena máxima, lá o tribunal vai diminuir, com certeza. Então não adianta eu ficar querendo dar murro em ponta de faca. Julgar contra não adianta. O senhor acha que nesse caso do Lindenberg vai recorrer, essa pena vai ser diminuída? O senhor acredita que, partindo desses princípios que o senhor colocou agora, réu, bons antecedentes, coisas que atenuam essa sentença, o senhor acredita que, não julgando a juíza, claro, vamos analisar o fato. Claro que o senhor não teve acesso aos autos, não sabe o que a defesa falou, não sabe o que o promotor falou, analisando assim a situação de um Brasil, de um país, onde temos penas alternativas para crimes que deveriam da cadeia, essas coisas todas, mas assim, dentro dessa visão do senhor, o senhor acredita que recorrendo, essa pena pode diminuir? Eu penso que sim, eu acho que é muito provável que haja uma diminuição, muito embora quando tem o clamor popular e que a sociedade e a imprensa fica em cima, com certeza isso inibe, de certa forma, aí, os julgamentos. Às vezes pode até não diminuir, mas não em função do tecnicismo, mas em função do apelo do clamor popular. Mas no meu entendimento, eu acredito que deve diminuir, sim. É isso que nós vamos falar daqui a pouco, mas ainda sobre esse caso do Lindenberg, o princípio do direito, ele diz, no caso do Lindenberg, ele foi condenado em vários crimes. Mas existe uma máxima do direito que diz que, normalmente, o crime fim, ele acaba deixando de lado os outros. Por exemplo, qual era a intenção dele? Se a intenção dele era matar a menina, então aquele crime de sequestro, aqueles outros crimes, eles passam a não ter importância, porque o efeito fim era o homicídio, ou até se o homicídio foi um acidente. Então, aqueles outros crimes que foram cometidos antes, na lei, normalmente, eles não são considerados, porque busca-se ali o fim. Nesse caso, não houve esse clamor popular, ou seja, porque ele foi julgado e condenado por vários crimes? É verdade, tem esse aspecto, sim, e existe no direito o chamado que é a questão da atração, ou seja, o crime maior absorve o menor. E então, se ele cometeu um homicídio, uma ameaça, ameaça é um crime no Código Penal previsto com uma pena menor. Isso. Então, o homicídio absorveria essa ameaça, quer dizer, ele encamparia essa ameaça e ficaria somente no homicídio, porque perderia o objeto daquela ameaça. Que o fim, igual foi mencionado, seria o homicídio, tirar a vida de alguém, matar alguém. Então, no direito, nós temos isso mesmo. Então, muitos crimes, às vezes, são cometidos, o sujeito cometeu homicídio, porte ilegal de arma, ameaça, lesão corporal contra uma mesma vítima, o homicídio absorveria tudo como um crime maior e que teria uma finalidade maior, segundo a teoria finalista da ação aqui que nós adotamos no nosso país, e que o leigo muitas vezes pode não entender essa questão técnica, né? Mas o que a gente pode falar de uma maneira mais simples é explicar para o cidadão isso, como funciona. Como funciona? Funciona o seguinte, que o importante é qual era a intenção final, era tirar a vida. O resto passou a ser de somenos importância. Seria então o homicídio como crime maior que absorveria os demais. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você.
Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Coleção Outono e Inverno Jean Darro, de tirar o fôlego. Pode vir, Marreco, tá limpo. Então eu vou metralhar. Calma, Marreco. Primeiro ouça o plano. Use suas habilidades para não ser percebido por ninguém e vá direto ao cofre. Enquanto eu uso a minha agilidade para pegar tudo que tem na sala. Preparado? Chá comigo, Trambico. Sujou, Trambico. Aqui tem Tecnoseg. E onde tem Tecnoseg, a gente não entra. Ligue 4009-4900 e migre para Tecnoseg. Tecnoseg, tudo sob controle. O Rei chegou, Rei do Salgado, preço imbatível e qualidade indiscutível. A maior variedade de salgados que você já viu e tudo preparado com uma tecnologia super avançada, um equipamento capaz de produzir 90 mil salgados por dia, garantindo um produto com higiene e qualidade. E o sabor nem se fala, você nunca vai querer outro. Ligue pro Rei, Rei do Salgado. Entrega em toda a Grande Goiânia sem taxa. Ligue agora, 3941-7292. Mais uma empresa do Grupo Buffet Dom Mascavo. E nós estamos aqui no Jornal Argumento, pela TV Capital, canal 32 e também pela NET, conversando com o Dr. GCI, juiz, sobre vários assuntos. A gente estava falando justamente questão da condenação e do trabalho que a imprensa faz nesse aspecto. Dr. GCI, muita polêmica sobre aquela questão da condenação do Mohamed. Para muita gente era pena máxima, se possível de morte. E o senhor aplicou uma pena para muita gente suave naquele caso. Verdade. Quando Mohamed foi julgado e condenado pelo júri popular aqui de Goiânia, pela morte da inglesa, como o juiz aplica a pena na decisão dos jurados de condenação, ele foi julgado, processado e condenado por 2 crimes, homicídio e ocultação de cadáver. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Houve uma condenação de 19 anos. E a ocultação de cadáver, 2 anos, 19 mais 2, 21 anos. O juiz tem que analisar circunstâncias judiciais para aplicar a pena. O que justifica isso? A questão dos antecedentes, da primariedade, do comportamento da vítima. O Mohamed era tecnicamente primário, não tinha nada que pudesse maculá-lo até então desse ato praticado. Então, a pena foi fixada em 21 anos, e a imprensa e a sociedade de modo geral, eles cobraram muito porque não aplicaram uma pena maior. No Brasil nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua e a pena foi aplicada. E houve muita resignação por parte de alguns segmentos. Porém, o Ministério Público entendeu que a pena era correta e a defesa também, não houve recurso. E houve o trânsito em julgado, ou seja, ali sacramentou a decisão dada e a pena aplicada. Então, nós como técnicos, eu como juiz, o Ministério Público através do seu promotor de justiça, o advogado de defesa, houve um entendimento, portanto, que a pena aplicada foi realmente justa, aquela dentro do parâmetro legal. Então, embora às vezes o leigo, a sociedade não entenda essa situação, não houve recurso. Então, sinal de que se contentaram e que a pena aplicada, então, foi justa. Outra perguntas que não se calam. As pessoas falam, a justiça é lenta. Nós temos casos, às vezes, das pessoas que cometem crimes graves e o julgamento acaba acontecendo 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. As pessoas sequer, às vezes, lembram do crime cometido. A justiça é lenta, o processo, a engrenagem não funciona. Como é que dá uma satisfação à sociedade que pede uma prisão, condenação imediata e, às vezes, leva-se 5, 6, 7, 8 anos para o julgamento? É lenta, sim. Nós não podemos falar o contrário. Eu sou juiz, eu tenho casos lá de quase 20 anos em tramitação, e isso é uma realidade.
Agora, nós temos uma série de fatores que fazem essa lentidão. Elas são somadas, esses fatores não são isolados. Nós temos a questão da própria legislação, que no caso emperra muito o andamento processual, isso sem dúvida nenhuma, algumas brechas na lei, algumas situações de frouxidão da lei. Nós temos um judiciário muitas vezes burocrático. Nós, agora que estamos partindo para o processo judicial digital, a informática agora que está chegando no nosso meio, ainda trabalhamos com papel, autos de processo amarrados com barbante, o que já é uma situação retrógrada. Então, essa burocracia da justiça atravanca muitas vezes o andamento mesmo de um feito, além do que também outras situações somadas, como às vezes uma apuração que demora muito por parte da Polícia Civil. Isso, o fato acontece hoje, uma apuração que demora 2, 3 anos. Muitas vezes a falta de uma fiscalização eficaz por parte do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e muitas vezes advogados que protelam mesmo. Então, esses fatores somados fazem a justiça ficar lenta, fora aqueles profissionais que são preguiçosos. E na nossa classe também não foge a regra, não. Nesse caso, o senhor me dá a deixa para uma pergunta. Esse debate ou esse embate criado entre a Associação dos Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça, onde o Conselho Nacional de Justiça ele quer exercer o direito de fiscalizar os juízes. Como é que o senhor viu essa polêmica toda? Houve uma discussão muito acirrada. A AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, ela adentrou com uma ação específica no Supremo para que se discutisse a respeito da finalidade do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e houve um embate tremendo ali no Supremo que no final decidiu que o CNJ, portanto o Conselho, poderia investigar juízes. O problema todo é que a discussão maior, ela surgiu em alguns aspectos. Se existem as corregedorias dentro do Poder Judiciário, elas, e que no caso têm o papel de fazer então um trabalho de correição, de investigação nessa parte do juiz desidioso, ou do juiz faltoso, do magistrado que, por exemplo, está cometendo falcatruas, essa corregedoria teria que apurar primeiro e depois o Conselho dar uma outra palavra. Então a discussão girou em torno disso. Por alguns casos pontuais, a questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, fizeram lá uma investigação de desembargadores que receberam diferenças altíssimas e tal. Agora, eu sou um juiz que pensa do seguinte: quem não deve não teme. Eu não tenho medo nenhum do Conselho Nacional de Justiça. Pode investigar à vontade. Eu não tenho rabo preso, eu não tenho por que temer. Eu sou um juiz que cumpro minhas obrigações, cumpro o meu dever, então não tenho que temer. Eu acho que quem que teme é quem tem alguma situação de rabo preso. Então eu penso que o Conselho pode sim desempenhar essa função, até um respaldo para nós que somos bons magistrados, em detrimento daqueles que são maus, e a sociedade fica mais tranquila, porque sabe que tem um órgão fiscalizador. As corregedorias também não podem ficar sendo paternalistas de juiz, fazendo e aprontando confusão por aí e passando a mão na cabeça, e aí no caso específico não tem punição ou não tem uma correção para esse magistrado. Deveria ter, porque ele não é Deus, ele também é falível, se merece punição, uma correção tem que ser feita. Então o meu pensamento é nesse sentido. Nós temos vários assuntos para abordar, então a gente vai assim, aos poucos abordando. Algumas questões, por exemplo, um réu ele é condenado a cumprir uma sentença. E ali nós tivemos nessa semana a rebelião ali no presídio em Senador Canedo. Aqueles reeducandos que estão ali, eles têm a pena agravada ou é um direito legítimo de protesto, direito de greve? O preso, ele pode ser condenado novamente em função de ter praticado algum crime contra o patrimônio público ou não? Ele já está preso ali, é um direito de protesto. Nós temos, às vezes, rebeliões dentro dos presídios de modo geral. Essa semana nós tivemos lá em Senador Canedo. Nós temos, vira e mexe, em uma situação pelo país afora. O direito de um descontentamento por parte do preso, que às vezes vem com a comida deteriorada, estragada, isso não constitui crime a partir do momento em que não haja, por exemplo, dano a um patrimônio, um desacato a uma autoridade, que aí sim
nós podemos ter, sim, o cometimento de crimes. De per si, o preso, às vezes, se resignar, não tem problema. Agora, o problema surge no momento em que começa a ter vandalismo, queima colchão, quebra cela, acontece um homicídio lá dentro, uma lesão corporal, desacata uma autoridade ali, aí sim ele poderá responder, sim, criminalmente. Mas, de modo geral, nós vemos essas rebeliões aí, muitas vezes pelo descontentamento, pela resignação da maneira como o sistema carcerário funciona no Brasil. A forma como o sistema carcerário funciona no Brasil, a gente pressupõe que uma pessoa, quando é condenada, ela é privada da liberdade. Mas tem orelhões, celulares dentro dos presídios. Como é que o senhor vê uma situação dessa, onde as pessoas deveriam estar privadas da liberdade, ela tem o contato com a sociedade, seja celular ou orelhão? Nós temos alguns regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade, que é uma das modalidades da pena do nosso Código Penal brasileiro, e nós temos então o regime fechado, em que ele fica realmente trancafiado, semi-aberto, que ele trabalha e depois se apresenta à noite, e o regime aberto também no sistema de trabalhar e se apresentar na casa do albergado. Por distorções aqui em Goiás, nós temos algumas situações de fingimento de cumprimento de pena. Aqueles presos do semiaberto passaram a cumprir pena na casa do albergado. Aqueles que eram do regime aberto da casa do albergado passaram a ter prisão domiciliar ou se apresentar mensalmente, lá no fórum ou em qualquer local. Então nós temos um finge que cumpre por parte do Poder Judiciário, o preso finge que cumpre a pena também. Então o que a gente percebe é que muitas vezes essa situação ela ocorre distorção, porque o cumprimento da pena, ela não está sendo de maneira específica, é um faz de conta, infelizmente é uma realidade. Gera, portanto, então, esse desconforto, problemas de motim que nós temos aí, de rebelião, muitas vezes, em detrimento dessa situação. Voltando um pouquinho, doutor, nessa revisão do Código Penal, fala-se sobre algumas coisas que serão ajustadas, que serão feitas, que serão colocadas a partir dessa revisão do Código Penal, fala sobre aborto, fala sobre uma série de coisas. Mas um dos assuntos que se fala é justamente da falta de punição e até mesmo a possibilidade do sistema carcerário não ter condições de manter essas pessoas e os semiabertos, aquelas pessoas que estão nesse regime, por não ter estrutura, eles acabam ficando em casa e ali acabam cometendo seus crimes. É certo isso? Claro que não. É evidente que não. Existe a pena privativa de liberdade com seus determinados regimes e o Código Penal nos dá a progressão, quer dizer, se ele começa no fechado, ele progride para o semiaberto e depois para o aberto até a liberdade condicional, ou se ele começa no semiaberto, ele progride para o aberto e assim vai. E é claro que não é certo, portanto, um regime de cumprimento ser feito de uma maneira totalmente distorcida e errônea. Ora, se o regime estabelecido pela lei é o semiaberto, por que então ele vai cumprir numa casa do albergado? O Estado, e quando se fala Estado, eu repito mais uma vez, a questão do poder público é que tem que gerir isso, administrar bem isso, porque senão entra realmente num faz de conta que cumpriu a pena, o Poder Judiciário acredita que cumpriu a pena, a sociedade pensa que ele cumpriu a pena e o réu não cumpriu a pena. Então, é um faz de conta, é um engodo e que isso não é correto, com certeza. Cresce dia após dia, a violência ela se expande, né? Nós temos vários casos. O tema da moda agora são essas pseudo-torcidas organizadas, com nome, endereço, RG, CPF, e dia após dia a violência entre eles acaba gerando vítimas, né? Inclusive, eu costumo dizer, as pessoas mal se conhecem, elegem o inimigo pela cor da camisa. Isso na justiça, como é que está repercutindo isso? A ação, o senhor acha que está correto? Como é que a gente explica para o cidadão essa frouxidão, essa questão das torcidas organizadas? Há de se destacar uma coisa, nem todo elemento que faz parte de torcida organizada é bandido.
é criminoso, mas nós temos infiltrado no meio de torcedores, de torcida organizada, pessoas que estão lá para o mal. Nós fizemos um levantamento recente na primeira vara criminal em Goiânia, onde eu atuo. Esse levantamento me apontou o seguinte, que de 2000 até hoje, em 2012, nós temos feito, no mínimo, uma sessão de júri por ano envolvendo torcida organizada. Não significa que tenha acontecido um caso por ano, não. Significa que pelo menos uma sessão de julgamento ocorre nesse sentido. Eu tenho hoje em tramitação, na primeira vara criminal, 12 processos envolvendo torcedor de torcida organizada. E sabe o que nós constatamos, André? Que isso tem uma conexão. Ou seja, o que matou hoje, amanhã morre. E assim vai, é uma corrente. Eles estão interligados, esses fatos. Se nós fizermos uma análise desde 1999, lá quando nós apuramos o primeiro caso, até hoje, um fato tem ligação com o outro. Recentemente, numa morte de um torcedor aqui em Goiânia, no velório dele, já tinha lá uma faixa, um cartaz, dizendo que a próxima vítima seria o matador daquele que estava sendo velado. Uma semana depois ele foi morto. Ou seja, a vingança ela ocorre de maneira uma ligada à outra. São grupos de extermínio que são criados. Exatamente ali, pessoas infiltradas que estão ali para fazer tráfico de drogas, para brigar, para marcar, portanto, o território para terem essas brigas e mortes, gerando, portanto, essa violência. Nós estamos preocupados com isso, porque o esporte é tão bonito e nós vemos essas mortes ocorrendo, e inclusive fora do âmbito esportivo. Às vezes tem um jogo, por exemplo, Vila e Goiás. Dentro do Serra Dourada nós não temos morte, porque a polícia hoje está controlando melhor lá. Mas acontece quinta-feira lá no terminal, lá na farmácia, dia que não tem jogo. Por quê? Porque o fanatismo, o exagero e a criminalidade aumenta nessa área. Então há uma preocupação e tem que se tomar providência com respeito a isso. A gente tem a Polícia Militar como uma força repressiva, a Polícia Civil de investigação. Se houvesse uma ação maior por parte desses mecanismos, poderia ser evitado essas ações? Com certeza. Os órgãos eles têm que trabalhar em conjunto, todos eles. A Polícia Militar fazendo um trabalho de prevenção, aliada à Polícia Civil com um trabalho de investigação, ao Ministério Público como fiscal da lei, ao Poder Judiciário para dar uma rápida prestação jurisdicional e punir realmente essas pessoas que ficam praticando essas maldades e essas criminalidades. Porque a impunidade gera a violência. Então, nós temos que dar uma resposta rápida para isso, cada um fazendo o seu papel, para aquele que infringir seja punido, para que GCI, como cidadão, vá lá assistir o jogo de futebol tranquilo. André, vá lá torcer para o seu time, mesmo sendo jornalista, com tranquilidade, porque até vocês, daqui uns dias, vão começar a correr risco. Já estão somos. lá e fazendo cobertura e sendo ameaçados. Já né? somos. Então, Já somos. é um problema sério isso. Agora, doutor Gisei, o senhor é um juiz e o juiz ele trabalha num tribunal com o promotor, com o advogado de defesa, com o júri. Agora tem ali um fator essencial nesse processo que chama testemunha. Muitas pessoas não testemunham por medo de represária e de perder a vida. E aí comete-se justiças ou injustiças por falta do testemunho. O papel da testemunha no julgamento? A testemunha é uma prova, chamada prova testemunhal, ou seja, ela vai ali depor sobre fatos. E muitas vezes elas ficam amedrontadas mesmo, elas ficam com medo. E são intimidadas, muitas delas. E chegam ali e falam, não vi nada. Dono de bar onde ocorre homicídio, todo dono de bar que eu vi, ele estava lavando o copo de costa na hora do fato. É impressionante. Na hora do momento eu estava lavando o copo, estava de costa, não vi. Já é chavão perante o judiciário, a oitiva, a inquirição dessas pessoas que são donos de bares, portanto. Não querem comprometimento, têm medo. E existe um programa... Esse medo? Esse medo é em função do quê? De que não tem segurança. Quem vai garantir depois, como é que nós temos condição de colocar um policial o tempo todo ao lado dessa testemunha? Nós temos um programa
chamado Provita, que é um programa de proteção à testemunha, que existe no papel, mas na prática não tem. Então, esse programa seria para que a testemunha ficasse sem identificação, que ela fosse lá, ninguém soubesse o seu nome, onde ela mora. O sujeito não tem essa proteção, o Estado não dá. Então ele vai lá, ele mente ou omite, por medo. O medo em razão do quê? Da falta de segurança. Ele sai ali da porta da audiência, quem que garante que ali no corredor do fórum ele não vai ser ameaçado ou intimidado? Outro aspecto, doutor, nesse mês agora no Carnaval, aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, foi decretado mais ou menos um toque de recolher, né? Os bares tinham que fechar à meia-noite, as boates tinham que fechar às 3 horas da madrugada. Estamos caminhando para isso, para o toque de silêncio, toque de recolher, dada a forma como a violência ela tem adentrado a família, a sociedade, as casas, os lugares, e essa coisa mesmo de, às vezes, até punir o trabalhador, o dono do bar, em função da falta de controle, da segurança. Como é que o senhor vê essa situação de vamos fechar o bar para evitar a violência? Eu penso que é um combate ao efeito e não à causa. Eu até em alguns casos e situações eu sou favorável, mas isso não pode virar regra não, porque nós temos que combater a causa. A causa muitas vezes está lá na educação que tem que ser dada, na formação, na conscientização, os órgãos, as instituições fazendo suas partes, porque nós estamos combatendo o efeito, e quando se combate o efeito, não resolve o problema. Então, nós temos um paliativo, ele resolve momentaneamente. Aparecida de Goiânia, índice de criminalidade diminuiu, vai diminuir mesmo, porque a maior parte dos crimes ocorre dentro dos bares. Então, lá com a lei seca, entre aspas, assim chamada, né, de ter que fechar esses estabelecimentos em determinado horário, vai inibir mesmo, com certeza, a criminalidade. Mas isso é o efeito. Agora, por que só lá em Aparecida? Então, quer dizer, por que não os bares aqui dos setores nobres de Goiânia? O comerciante de lá é responsável, daqui não. É um problema sério, porque é paliativo. Isso é igual mutirão na justiça. É um problema paliativo. Você resolve uma questão momentânea, mas ela não vai dar solução para o caso de uma maneira concreta. O fato social, ele está ligado diretamente ao crime, porque às vezes assim, a gente observa que são aquelas pessoas que têm um esclarecimento menor, que estão na televisão, estão mostrando a cara, né? Então, o peso do fator social, financeiro e econômico na atuação no crime. Com certeza, nós vivemos em sociedade, a questão social, ela está voltada, o crime geralmente é um ato antissocial. Então, o sujeito ele infringe uma norma e está, evidentemente, infringindo aquilo que a sociedade, no caso, teria que ter de maneira específica. Agora, o que a gente verifica é que o fator social ele influi sim, o fator econômico influi, a questão da bebida alcoólica, de uso de drogas, da falta de educação, de conscientização, tudo isso é motivo para que a criminalidade exista. Por que então nós temos assim, um índice grande de homicídios na periferia, em bairros afastados e pobres de Goiânia? Devido ao fator social. Então tem com certeza influência sim, na criminalidade. O senhor promove alguns júris, né, tribunal de júris, em universidades, faculdades, levando para aqueles alunos, operadores do direito, já uma aproximação do que a coisa pode acontecer. Como é que o senhor está avaliando, inclusive recentemente, escândalos da OAB, carteiras compradas, muitas pessoas querem um diploma, não querem seguir a carreira. É difícil ensinar ao cidadão essa questão de que o direito é um sacerdócio, o direito ele é uma missão e não assim uma forma de conseguir um diploma rápido. Como é que é a participação desse pessoal que está chegando para o direito agora? Ela é preocupante. Eu sou professor de pós-graduação e verifico então que eu dou aula para pessoas que já são bacharéis, ou seja, após a graduação. E a gente verifica que hoje há um pensamento muito profundo no sentido de ter o diploma, de ter um certificado.
nós temos 12 faculdades de Direito aqui em Goiânia, só na capital. Isso sem contar os nossos arredores aqui. Então é muita escola e muito aluno. Todo ano nós temos aí uma grande quantidade de bacharéis depositados na nossa sociedade. Muitos vão prestar concurso, evidentemente não vão lograr êxito. Vão fazer o exame da OAB, não vão avante. Então ele tem o certificado, eu sou bacharel em Direito. Tudo bem, fez um curso superior, muito bacana, é bom que se faça mesmo, mas e daí? Qual é a consequência disso? E aí nós vemos aí os péssimos profissionais, gerando, por exemplo, essa questão aí de compra de carteira, de fraude de exame, uma série de situações por conta disso também. Claro que não só isso, mas disso também. E o estudante hoje, ele não tem esse comprometimento. Eu, então, desenvolvi esse trabalho de levar a sessão do júri para dentro de uma faculdade, para mostrar ali para o aluno, de uma maneira prática, aquilo que ele aprendeu em sala de aula em termos teóricos. Tem sido de um sucesso absoluto. As faculdades sempre cheias, alunos assistindo essas sessões, interessados em aprender sobre o júri, que é popular, ele é do povo, e nós temos então isso como ineditismo aqui para Goiás, e para o Brasil inclusive, e fazemos isso. Nós temos mais um minuto de programa, abordamos vários temas, outros vamos abordar em próximas entrevistas, mas se o senhor pudesse resumir um minuto, que é o tempo que a gente tem, para que a gente pudesse passar para o cidadão que a justiça é feita no Brasil, aonde o senhor aponta o erro e aonde estaria ali a solução para esse problema? O erro está em determinadas situações somadas. Nós temos as leis, que muitas vezes elas são mal feitas, inconstitucionais, com muitas brechas, e nós temos muitas vezes um poder judiciário burocrático, muitos profissionais desleixados e, claro, que outros muito trabalhadores e dedicados. Mas se nós não tivermos esses profissionais trabalhando com afinco, não vai avante. Cada um tem que cumprir o seu papel. A polícia, o seu da melhor maneira possível, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o político lá que elabora a lei, para que nessa somatória nós tenhamos a solução para melhorar pelo menos um pouco essa prestação jurisdicional, que ainda o Poder Judiciário dá, e o cidadão ainda busca o Poder Judiciário, ele bate ainda as portas da justiça, porque ainda tem credibilidade, embora moroso o sistema, mas tem credibilidade. Ok, doutor Gisei, muito obrigado pela aula, não digo entrevista, aula, é um prazer muito grande ter conversado com o senhor. Obrigado, uma boa semana e um bom trabalho para o senhor e até a nossa próxima entrevista. Obrigado, estamos sempre à disposição. Ok, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã. TV Capital, a imagem de Goiás. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Há mais de 35 anos oferecendo qualidade e requinte aos seus clientes, o Boiadeiro apresenta suas novas instalações em um novo endereço na Avenida Mutirão. Capacidade para 500 pessoas, estacionamento com manobrista, almoço por pessoa e por quilo, além de pizzaria. Aos sábados, feijoada com roda de samba. Venha conhecer este novo e diferenciado espaço para saborear deliciosos pratos e desfrutar do mais relaxante ambiente na Avenida Mutirão, acima da Praça do Cigano.
Boiadeiro Restaurante e Choperia. Fone 3285-2170. Há mais de 8 anos, a Concremaster é uma empresa especializada em soluções de artefatos de concretos pré-moldados para empresas e pessoas físicas que desejam produtos com qualidade e designs exclusivos. Tubos para a galeria de água pluvial de todos os diâmetros e complementos, além de concregramas e bloquetes, são alguns produtos que a Concremaster pode lhe oferecer. Teremos o maior prazer em atender você, com toda a pontualidade, tecnologia e qualidade que só a Concremaster pode oferecer. Acesse concremaster.com ou ligue 3595-2024. Concremaster, a melhor opção para a sua construção. Coleção Outono e Inverno Jandarro, de tirar o fôlego.